Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no dia de hoje eu te pergunto, o quanto de água você ingeriu? Você sabia que a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que você tenha ingestão de no mínimo 2 litros de água potável? Isso no seu dia. E quando nós falamos em dia, nos remete às 24 horas dele, não é mesmo? Pensem assim, logo ao despertar, se você for direto tomar um copo d'água, você vai estar revitalizando seu organismo. Porque ao longo da noite, dentro do processo digestivo, dentro de todos os nossos trabalhos, nossas funções fisiológicas, você perdeu água. Pessoal, dentro de tudo isso, eu tive pesquisando e consegui uma cartilha muito interessante para o nosso contexto atual. Nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Covid-19 foi global. E assim, encontrei uma cartilha de saúde muito interessante pela Faculdade Federal do Rio Grande do Norte, a FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde, do Trairi. Pessoal, essa cartilha é muito interessante, muito bem embasada cientificamente. Ela diz assim, que nós devemos ingerir ao menos 35 a 40 ml de água por quilo corpóreo, por massa corporal como um todo. Eu fiz esse raciocínio para vocês no quadro. Eu, Cleiton, hoje tenho 68 quilos. Multiplico por 40 ml e tenho logo 2 litros 720 de água. Então, eu tenho em média de 720 ml a mais do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O que me remete a saber ou relacionar se isso é bom para mim? Sim, pessoal, isso é muito bom. É muito gratificante. Porque você, pessoal, nós como um todo, perdemos água sem saber. Só mesmo pela sudorese, até mesmo pelas questões secretoras do nosso organismo, pelas nossas funções fisiológicas. Também, pessoal, pelo sistema urinário, nós perdemos ar. Também, pessoal, relacionando, eu tenho para te dizer o seguinte, qual que é a sua rotina do dia? Como que é o seu trabalho, né? Se você trabalha andando, logo mais você terá que ingerir mais água, não é mesmo? Se eu trabalho no escritório, às vezes eu terei que ingerir menos água. Se o meu peso corporal é acima ou abaixo, a gente já tem um cálculo muito bem embasado para ingerir água. Pessoal, o nosso organismo, na fase adulta, em média, é 60% do peso corporal água. Então pensem assim, de 45% a 75% do corpo, variando de idade, variando de sexo, também é água. Todo esse conteúdo, toda essa temática está ali na cartilha de saúde. Então, pessoal, o que eu peço a vocês? Procurem gradativamente se conhecer. Você sabia que a falta de água pode te causar dor de cabeça, fadiga, tontura? Muitas das vezes a gente corre para a farmácia tomar um remedinho, mas muitas das vezes, né, na maioria dos casos, como já estudos relacionam que o brasileiro não toma o suficiente de água por dia, pode ser a falta de água. Você estará desidratado. Você sabia que não é interessante você tomar água só quando o seu corpo pede? Quer dizer que você sim, fisiologicamente já está desidratado. Nós temos que tomar água de forma voluntária, né? Nós mesmos, sem sede, sem nada, tem que pegar um pouquinho e se hidratar, não é mesmo? Então pensem, pessoal, a importância disso. Nós perdemos água pelo sistema urinário, nós perdemos água somente pela questão da nosso sistema cardiorrespiratório, por exemplo. Só de você ingerir o oxigênio, você prepara ele, né? Antes dele chegar aos seus pulmões, você o aquece e o umidifica. Ali já estamos perdendo água, né? Pela salivação, pela sudorese. Então, nós mais perdemos água do que ingerimos. Se você parar para pensar, dentro do seu processo digestivo, né? Como que a gente consegue produzir água dentro do nosso organismo? É pela ingestão de alimentos, por frutas, por verduras, por vegetais, mas isso é mínimo pelo que nós gastamos ao longo do dia. Então, pensem, eu, Cleiton, fiz aqui um cálculo de 68 versus 40 ml. Mas se o meu dia foi muito corrido, se o meu dia foi muito intenso, com certeza eu tenho que tomar muito mais água. Só que o que eu vou fazer? Não vou tomar só quando o meu corpo pede. Eu vou tomar pausadamente durante as minhas atividades. Se eu for para a academia, eu tenho que tomar água no mínimo 30 minutos antes, durante o treino e após o treino. Lá em 2016, 2017, quando eu fazia faculdade de Educação Física, eu vi um protocolo, que já pode ser obsoleto no dia de hoje, em que eu chegasse na academia, me pesasse o peso corpóreo total e fizesse assim o cálculo. Se eu cheguei com 68 quilos e ao final do meu treinamento eu saí com 67,300,
a diferença de 700 gramas você faz vezes 150%. Então, é a quantidade de água que você precisa ingerir nas próximas 3 horas após o seu treinamento. Então, pessoal, a importância de estar muito bem hidratado é sim para que você tenha toda a sua fisiologia funcionando de forma coerente, né? Assertiva em meio à sua saúde. Todas as suas funções químicas, fisiológicas dependem de água. A sua sobrevivência depende da água. E assim, uma dica para quem está querendo emagrecer. Na hora do almoço, não consuma água. Sim, consuma água em média de 20 a 30 minutos antes de almoçar. E se o seu almoço for um almoço regradinho, né, não tiver muitos alimentos carregados no sal, você vai conseguir sim tomar água depois em média de 1h30 a 2 horas. Por quê, pessoal? Porque durante a sua digestão, quando a gente toma água, a gente desequilibra o pH estomacal. Você sabia que o ácido clorídrico ele é simplesmente direcionado para quebrar as partículas, né, o seu alimento em micropartículas para facilitar a sua digestão. Então, se nós tomamos água ou qualquer outro tipo de líquido, nós fazemos o quê? Nós alcalinizamos esse pH estomacal. Isso faz com que a sua digestão seja um pouco mais longa. Aí vem aquela sensação de estar estufado, né? De estar empapuçado, ou às vezes de ter aquele soninho ao longo do dia, né? Ao longo das primeiras horas após o almoço, tá? Muitas das vezes simplesmente por isso. Mas isso é só uma referência minha, né? Uma questão avaliativa, uma auto-reflexão. Continue vivendo e fazendo a sua rotina de forma que você acha saudável, né? Nós estamos aqui somente para te dar apontamentos que vão fazer com que você tenha uma melhor decisão assertiva em prol da sua saúde. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, qualquer tema, se você precisar das referências, né? Por favor, coloca nos comentários, tá bom? Vamos fazer com que nós tenhamos sim, uma corrente do bem e fazendo que todos aprendam com a nossa necessidade e interesse em prol da saúde. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, excelente noite, ciência saudável!